A Grande Ferrovia Indiana. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. Há mais de um século, o som das locomotivas a vapor podia ser ouvido por toda a nação, enquanto percorria o deserto e as planícies da Índia. Naquela época, vilas e cidades eram isoladas por vastas distâncias, e a vinda do trem as modificaria para sempre. Contavam-se lendas do grande comedor de fogo que caminhava sobre linhas de aço e respirava nuvens brancas de fumaça. Os que não tinham medo vinham ver com seus próprios olhos. Em pontos remotos onde não havia estações, árvores marcavam a parada do trem. As pessoas esperavam ansiosas sua chegada, como a vinda de um grande navio. Sempre havia espetáculos para saudar os viajantes, celebrando a viagem como o evento mágico que era. O que levaria semanas em carro de boi podia ser feito numa questão de dias. Agora, o herói era o maquinista. Ele recebia uma máquina para toda a vida e cuidava dela como se fosse parte dele, assegurando-se de que fosse alimentada com carvão e água. Era como uma criatura viva, preparando-se para a longa jornada à frente. Se alguma vez existiu um coração e uma alma da ferrovia, começou aqui com estas locomotivas. Eram o símbolo do Império Britânico e carregavam o romance da era na qual homens e máquinas uniram o país pela primeira vez. Mas esta era não podia durar para sempre. Agora, os trens expressos super rápidos comandam os trilhos e estão levando a Índia ao novo século. A ferrovia é um legado vivo dos britânicos, que dominaram o subcontinente por quase 200 anos. Instalaram os primeiros trilhos em 1850. E com a independência da Índia, dúzias de ferrovias estenderam-se por centenas de estados e territórios principescos. Hoje, todas fundiram-se em uma, estendendo-se por quase 60 mil quilômetros e conectando mais de 7 mil estações, é a maior ferrovia do mundo, sob uma única direção. O Frontier Mail, o Tamil Nadu Express, o Punjab Mail, todos trens de longa distância, renomados na história. Mas um dos mais velhos é a Grand Trunk Express, que viaja por quase todo o comprimento do país.
Os indianos adoram viajar, seja para uma peregrinação religiosa ou para visitar parentes de longe. Eles levam tudo e trazem todos. Podem ir a qualquer lugar do país por menos de $7. Espaço tem um significado diferente em trens indianos. As pessoas gostam de sentar-se uma ao lado da outra, conversar e contar histórias. Um estranho não permanece estranho por muito tempo. Mais de 11 mil trens viajam por toda a Índia todos os dias. Mas é nos vagões de trens andares da segunda classe que o verdadeiro espírito do país pode ser encontrado. If anyone wants to know what India is all about, you could just travel in one of these trains and you could talk to people. You see, you'll actually meet people from different parts of the country, and you can actually have a look into the various cultures. You see, now there's a cultural diversity in India. You can actually enjoy this cultural diversity traveling in such long trains, say which goes from one end of the nation to the other end. Such long trains you can enjoy. If you're really interested, definitely you will experience it. Todos os trens indianos têm passageiros sem bilhetes, que fazem parte da sua personalidade. Ciganos, mendigos e varredores que ganham a vida recebendo gorjetas entre as estações. I meet every type of people here. Maybe they are millionaires, they are the poorest. They are engineers, doctors, bankers, every type of persons I am meeting. And when I travel, I have an opportunity to talk to them, make friendship with them. We sometimes come closer to them and we become family friends for life. Por séculos, os exploradores dirigiram-se para o leste. Por volta de 1660, os britânicos tomaram posse da fileira de ilhas que se curvava no Mar da Arábia. Eles a tornariam a grande cidade portuária de Bombaim. O portão da Índia ainda está de pé, como lembrança da sua antiga glória imperial. Bombaim é agora uma das cidades de crescimento mais rápido da Índia. E a presença britânica parece inalterada no terminal Vitória. Aberto em 1888, foi construído no local da primeira estação ferroviária, mas agora é o quartel-general da Central, a mais movimentada das 9 zonas da ferrovia indiana. Deste local histórico, um dos homens mais importantes da ferrovia supervisiona seus domínios. Este é o centro do poder do gerente-geral. Palan, what happened? There was an OHE problem between Kiratgarh and Kesla. There was a disaster. Todas as manhãs, Birendra Vishnu chama seus funcionários para prestarem contas de todos os detalhes num sistema monumental. De grandes acidentes a pequenos detalhes, nada escapa à sua atenção. Deste mesmo escritório, os britânicos dirigiam sua ferrovia. Com a independência em 1947, eles a passaram para a liderança indiana. Mas agora o gerente-geral controla uma rede muito mais complexa. Com 200 mil homens abaixo dele, faz correr em 2 mil trens por dia. Madan, Namaskar, what is happening today? What are your prospects of loading? Sir, yesterday we did 8.5. Ajay, you just speak to CME. Your diesel utilization has slumped. Your diesel utilization has slumped. Your sick wagon balances and all the yards are heavy. The stable loads are heavy. Just speak to CME.
हेलो मदान हाँ yes sir. लाल बोल रहा हूँ कटनी शेड हाँ for the last 15 days it has been having very high failure rate. हाँ. Vishnu é mais do que um figurão. Se alguma coisa der errado, ele assume toda a responsabilidade e todos os meses faz questão de sair do seu escritório e visitar seus homens em campo. Give your guidance. Como um marajá moderno, Vishnu mantém sua corte em seu vagão privado de inspeção, com atendimento de todo o pessoal da cozinha e todas as cerimônias herdadas de seus predecessores. The Indian Railways constitute the lifeline of India. And it was given to us by the British. They gave us two things. The Indian Railways and a very powerful administrative system run by the bureaucrats. We're now going on an inspection trip, and during this inspection trip we propose to go over the entire railway lines, see what management techniques are there, see how the cabins, the points and the people who manage these points look after themselves and look after the equipment. Each one has his area of responsibility, and a super check has to be exercised. So when we go out the line, our objective is to find out what deficiencies are there and take measures to overcome them. Nenhuma pessoa é capaz de checar tudo sozinha. O sistema depende de trabalhadores cuja dedicação é, em grande parte, invisível. Sob os olhos dos homens das cabines, dezenas e milhares de vagões transportam mais de 12 milhões de pessoas por dia. E um erro pode custar milhares de vidas. Pois esta é uma ferrovia humana, onde a força do homem da alavanca significa a passagem segura de um trem. É o maior empregador do mundo. Oficialmente, 1,6 milhões de pessoas trabalham para a ferrovia. Mas Vishnu estima que quase 80 milhões de pessoas dependam dela para sua sobrevivência. Grand Trunk Express continua em direção ao sul. A viagem de Nova Delhi a Madras vai durar 38 horas. Mas para muitos, a viagem é uma aventura e não importa o quanto demore. Os trens de longa distância tornaram-se lares temporários para as vilas da Índia. E os que estão a bordo são audiência cativa para viajantes sem bilhete, que ganham sua permanência oferecendo tudo, de entretenimento à comida. Num trem, refeições são grandes eventos e os passageiros são constantemente solicitados com diferentes tipos de alimentos. 12 carregadores correm o comprimento de 22 vagões, servindo 2.000 pessoas. Servem até 400 refeições quentes 2 vezes ao dia. No vagão cozinha, cozinheiros preparam alimentos adequados às exigências religiosas de um trem indiano. Não vegetariana ou vegetariana para muçulmanos, hindus e cristãos. O trabalho mais difícil pode ser tentar satisfazer os gostos de tantos. E esses gostos se modificam do norte para o sul. The food is for a man it is very sufficient. It is we can comfortably. Yes, it's more than sufficient for one person. It is given to us because here you have the rice and dal, we call it the grants, and then vegetables also is available. Then it is a full meal for us.
Se há um espírito da ferrovia, ele se encontra nas milhares de pequenas estações que se tornaram parte do tecido da vida indiana. São centros onde todos se encontram. Aqueles que não podem pagar pela viagem, vêm para observar os trens. As chegadas mais impressionantes sempre foram as das locomotivas a vapor de bitola larga, carinhosamente chamadas de belezas negras. Correm nos trilhos mais largos e suas rodas são mais altas que um homem. Mas sua presença está se tornando rara e aqueles que cresceram com elas sentirão muitas saudades. Black is beautiful. Our steam locos are our black beauties. We feel with the phasing out of steam locos as if we are doing away with one of our kith and kin with whom we had blood relations. Por toda a Ferrovia do Leste, oficinas e locomotivas ocupam-se no preparo de suas máquinas para uma competição de belezas negras. É uma competição como nenhuma outra. Só as melhores máquinas entram. E ganhar a beleza negra é a maior honra que uma oficina pode ter. Dhanbad, Rampurhat, Sahibganj, Asansol, Jhajjar. 5 oficinas correm para dar toques finais, transformando esses cavalos de força nas belezas que realmente são. This possibly should be the very last Black Beauty contest of Indian Railways. We meant to bring to you the effect of the steam locos when they were in their heydays, to show how they looked, how they worked, and for just one more time, perhaps live and outlive the glory of those days when the steam locos bore the brunt of Indian Railways. The reason behind a Black Beauty contest remains very much valid today, because perhaps this is the last time that we are going to be able to have such a contest anywhere on the Indian Railways. Perhaps in the rest of the world, like China and others, steam will continue. But on Indian Railways, the pressures of economics have forced us to give up the lovable old monster of steam with its lovable sounds and unique visual pleasure which children loved and therefore aspired to become locomotive drivers when they grew up. It helps people to remember that the steam has served a glorious era from the old days if you look back into the past. There is intense competition amongst all those who have slaved on these locomotives, these 10 competing locomotives, and therefore each one wants to win the prize. Therefore the judges are under intense scrutiny, perhaps more than the judges are in real life. And they have to therefore make it as scientific as possible. They have therefore divided the
system of grading into 3 distinct groups. One is decoration, for which they give 25% marks. The functionality, which is we are giving as much as 50% marks. And also the ceramic blanketing is being given a 25% marks. And I think that the judges will be totally fair and clear in their judgment, and may the best loco win. What is important, when the whole thing should be uniformly red. Moment you see a black spot, there's a time where there's a hole, and then the fire bars can burn. So when we are seeing the fire, you have to see that it looks uniformly red. That's it. There should be no localized black spots. Plus the thickness, the fire bed should be uniform. Those are things we have to look for. How is maintaining the fire? Very important. Todos querem ganhar, e ninguém mais do que o Sr. Arora, um homem de oficinas que trabalha com vapor desde os 17 anos. A bordo da máquina de Rampur Hat, ele nunca fica sem palavras. Explica que, apesar do trabalho duro, acabaram ficando sem tempo. Para todas as máquinas, os juízes levam em conta a eficiência com que elas correm. Eles a colocam a caminho, enquanto Arora agarra-se a ela como um pai cuidadoso. Those bosses, my examiners, they have been very much pleased with the work which you boys, with my staff, with my driver and other fellows, all the whole Rampurat has done in decorating this locomotive, in making it fit mechanically sound, and they have checked all the points, and I think we have got, if not 10%, then at least 90%. Now we should leave the result to Almighty God, So Almighty God is there. Elas desfilam em toda sua glória, e a ansiedade é alta. Agora é com os juízes a revelação da última vencedora do Beleza Negra. Nandini, da oficina Asansol, ganhou o prêmio. Para Nandini e sua tripulação, esta é uma ocasião memorável. Mas eles sabem, enquanto a levam de volta para a oficina, que sua vitória é doce e amarga. A despeito do fato das belezas negras terem se exibido hoje, outro destino as espera. No nordeste da Índia, um pequeno trem de brinquedo escala o sopé do Himalaia, as montanhas mais altas do mundo. Todas as manhãs, monges budistas olham para o leste, dando as boas-vindas ao sol na remota cidade montanhesa de Darjeeling.
Darjeeling sempre foi uma cidade de fronteira, onde as características orientais surgem nos rostos da Índia. Mas também falam de outra herança. Os britânicos amavam tanto o clima que fizeram daqui uma estação na colina para escapar do calor das planícies abaixo. E o som do trem que trouxeram sobe ecoando a partir dos vales. Para o povo das montanhas, o trem sempre foi parte de suas vidas. No tempo do domínio britânico, o trem levava o famoso chá Darjeeling das plantações. Dezoito pequenas locomotivas correm para frente e para trás na linha Darjeeling-Himalaia. A mais nova tem 70 anos e a mais velha, 105 anos de idade. Todos os dias, vários trens sobem vindo da planície do Ganges, mais ou menos no mesmo tempo que Mark Twain levou quando veio a Darjeeling em 1896. O início de cada viagem é um ritual para a tripulação de 6 homens. Cada máquina é uma antiguidade herdada, que foi confiada a seus cuidados, e eles cuidam delas como se fossem criaturas vivas, que respiram, dando-lhes alimento e água. O foguista sabe que só um bom calor consegue carregar o trem a 2.400 metros, para chegar às estações mais altas de toda a Ásia. Com 2 homens na frente, prontos a jogar a areia nos trilhos para a tração, e o cortador de carvão em cima, o trem finalmente consegue chegar. Cada máquina tem sua própria personalidade, e ninguém entende melhor isto do que o maquinista, Sr. Gurung. Como seu pai, foi designado para esta locomotiva por toda a vida, e todos ao longo do caminho sabem que é ele, pelo som do seu apito. Para Sherab Tenduf, um dos muitos que lutaram por sua preservação, é uma lembrança de que algumas coisas devem permanecer as mesmas. Não tê-la seria uma grande perda. When I was young, people really didn't travel that very much. The airplane hadn't arrived, and the train was an important image for all of us, an escape to the outer world, a chance to see something over the mountains. You had this train which represented to us an opportunity for adventure. We used to jump on and off the train. Tickets weren't that important. There was the chugging, the sound of the movement of the train, the energy of this train. It was like little Tibetan terrier. Os obstáculos que os britânicos venceram em 1881 ainda hoje são impressionantes. Nas montanhas do sopé do Himalaia, tinham pouco espaço para manobrar. E só com alças engenhosas, com zigue-zagues e passagens muito estreitas, o pequeno trem de brinquedo chega ao topo.
the train does not run, we do feel that there is something absent, and we do feel it very strongly. But as long as it is there, yes, it's a part of life. And every day if we don't see it, we see that something definitely is missing. A Índia é um país de vilas. Mais de 70% de sua população vive toda a sua vida numa existência de dia a dia, onde não há pressa. E só a mudança das estações marca a passagem do tempo. Aqui, onde a ferrovia é uma linha da vida, estas áreas remotas são colocadas em contato com o resto do mundo. No sul da Índia, Palur é uma das milhares de pequenas estações do caminho que não mudaram muito desde os tempos de colônia britânica. É um ramal de linha única fora da rota principal para Madras, e apenas 4 trens por dia param aqui. O Sr. Govindarajan é o chefe da estação. Ele se transferiu de uma estação maior, escolhendo Palur para ficar mais próximo de sua esposa doente e para viver seus dias numa parte quieta e pacífica do país. Compartilhe as suas responsabilidades com Kamakshi, uma viúva da ferrovia que é oficialmente varredora. Os dois sozinhos fazem a estação inteira funcionar. Palur significa Vila do Leite, e nos últimos 100 anos, o povo da vila depende do trem para carregar suas latas para os mercados da cidade. Mas antes da chegada do trem, Govindarajan deve se comunicar com outras estações para ter certeza de que a linha está livre para o trem que vem vindo. É um sistema tradicional, usado desde o tempo dos britânicos. Uma bola sinal deve ser carregada pelo maquinista, dando-lhe direito de passagem num caminho de linha única. Em cada estação, ele deve passar o sinal e pegar outro. Só então terá permissão para continuar seu caminho. 155. Now, I am asking line clear. This is the authority. Token C17. A linha está oficialmente aberta e Kamakshi pode mudar os sinais que indicam que o maquinista pode seguir em frente em segurança. Ela passa a responsabilidade para o maquinista e prepara a bolsa no suporte. Kamakshi é uma das poucas mulheres que trabalham diretamente com os trens, mas conseguiu seu emprego após uma grande perda. Seu marido era foguista numa máquina a vapor e cometeu suicídio quando não conseguiu ser maquinista. É costume da ferrovia oferecer uma posição à viúva, e Kamakshi terá emprego por toda a vida. Quando o trem chega, a bola sinal é entregue. O maquinista agora pode seguir em segurança até a próxima estação.
O Sr. Govindarajan dedicou 33 anos de sua vida à ferrovia e entende melhor do que ninguém quanto esses trens significam para a Índia rural. Porém, mudanças estão ocorrendo e ele recebeu um comunicado de que com a sua aposentadoria, seu posto não será preenchido e a estação de Palur será fechada. Dizem a ele que com tão poucos trens por dia não há lucro suficiente. Logo, os trens não vão mais parar aqui e o povo terá que pegar as rodovias. Ele será o último chefe da estação de Palur. Na Ferrovia do Sul, ao sul de Madras, o Pondicherry Special faz sua última jornada. Nada evoca mais o romance da ferrovia como uma máquina a vapor. Sua chegada à estação de Pondicherry é um evento grandioso. Ela traz vida à plataforma pela última vez. Este é um dos últimos redutos do vapor. Estas locomotivas não são usadas nas grandes cidades há anos. E agora, mesmo as estações pequenas estão vendo seu desaparecimento. Mas talvez a perda maior seja sentida por aqueles que têm o vapor em suas almas. Dandapani é um desses que sentem profundamente. Na terceira geração de ferroviários, ele se tornou o mesmo que seu pai, um guarda-cancela, e sempre teve esperança de ser maquinista, o orgulho da linha. Agora recebeu a honra de conduzir o Pondicherry Special em sua última viagem. Sua máquina pode ser velha e estar desgastada pela idade, mas Dandapani sabe que o que está fazendo é algo nobre e histórico. Sempre teve orgulho de seu dever. Na Índia, as relações entre os ferroviários sempre foram como as de uma família. Os foguistas, os guardas, os chefes de cabine e os guarda-cancelas, todos desenvolveram laços profundos ao longo dos anos. Chefes de estação em caminhos de linha única e maquinistas de vapor sabem que um período está acabando.
agora, a troca da bola no suporte marca a troca da guarda. Tanto Dandapani como Govindarajan já se aposentaram e o Pondicherry Special foi condenado. A pequena estação de Palur agora está fechada para sempre. Varanasi, Madurai, Bardhaman. Estas são algumas das oficinas onde gerações de trabalhadores nasceram para servir à locomotiva como um equipamento sagrado. Onde sempre se acreditou que o conhecimento de um pai deve ser passado um dia para seu filho. We'll be closing down this steam loco shed in a couple of months when the last of these black booties will have moved out. This shed had something like 71 locomotives a few years back. What we feel sad about the whole thing is that something which fascinated every railway traveler over many years is dying out. And what I feel personally sad about is that with the locomotives dying out, a breed of men who had nerves of steel, they were men of muscle, understood metal, what it was all about. What we get today in lieu is the diesels, the electrics, which have really no muscle in them. They're all technology, there is no spirit behind them. To us as old railwaymen, they are really not comparables. This shed, where the epitaph is now being written, will see a gloomy picture in a few months from now, and will lose ever so slightly a part of our past, something on which the railways all over the world have survived for the last 100+ years. With that, a lot of our soul will be gone. Todos os dias, mais e mais belezas negras são removidas do trabalho nas linhas. As bestas de ferro são agora presas fáceis para necrófagos que levarão até o último pedaço de seu precioso carvão. As oficinas outrora movimentadas estão se transformando em cemitérios. Para o chefe das locomotivas, Sr. Arora, retornar é como visitar velhos amigos. See, this is the tragic part on my life. I was born and brought up in this with this steam locomotive. Now I feel as if I am left all alone and I am standing like a helpless man, can't do. But this is the demand from my nation. I feel as if a most loving member of my family is being cut into pieces. In my presence, an old man
looking after the children, and he is standing. He cannot do anything for his children at this dying stage. Feel so bad. Really, I feel like weeping. I become helpless creature. But as I have told you, a day one has to die. Similarly, they have also to vanish one day or the other. Por toda a Índia, oficinas de vapor tornaram-se casas de leilão. As locomotivas esperam pelo lance mais alto. Estes são homens de negócios que esperaram o fechamento das oficinas para fazerem sua jogada. Compram as máquinas que valem para eles apenas o que pesam em metal refugado. A maioria desses homens do vapor escolherá permanecer com a ferrovia. Alguns serão treinados de novo e outros poderão ser realocados para longe de seus lares, mas para todos, um modo de vida acabou. Haverá um sobrevivente a vapor que, por ordem governamental, permanecerá. É o trem de brinquedo Darjeeling-Himalaia, a mais antiga ferrovia das montanhas da Índia. É o símbolo da ferrovia e evoca os laços emocionais e espirituais que o país tem por seus trens. Os homens que trabalham nele simbolizam os muitos que se devotaram à manutenção da linha da vida. E para todos aqueles cujas vidas foram tocadas, esta sempre será a grande ferrovia indiana.